Bom dia, pessoal, mais um vídeo aqui do canal Família na Verdade. Hoje eu acho que é dia 23, né? 23 de outubro. Bom, pessoal, dando sequência ao vídeo que eu falei que eu estava fazendo sobre confissão e arrependimento. Então eu fiz ontem uma introdução e falei sobre a humildade, a humilhação. Sem a pessoa passar por esse processo da humildade, da humilhação, ela não vai atingir os outros passos, né? Existe uma ordem aí cronológica do que devemos fazer para resolver uma situação, né? Falando aí de relacionamento, né? De família, de casamento, como corrigir um problema, né? de infidelidade conjugal, né? Como a gente deve restaurar a família, o que a gente deve fazer, né? Eu tenho vários vídeos aí no meu canal falando sobre isso, você pode estar assistindo. Antes de eu iniciar, eu peço que você se inscreva no canal. 89% das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritas no canal. Então se inscreva no canal, dê um joinha, ative o sininho para que toda vez que eu fizer um vídeo novo, o YouTube entende que você tem interesse nesses assuntos e vai mandar o vídeo para você. Tá bom? Então você pode estar me ajudando a fazer essa palavra, essa mensagem chegar o mais longe possível. Toda vez que você comenta, o YouTube entende que é um assunto relevante, interessante e vai indicar para mais pessoas que estão procurando sobre o mesmo assunto. Tá bom? Então, aqui no meu canal Família na Verdade, eu tenho vários vídeos que eu fiz aí sobre a questão da traição no casamento, né? E eu tenho falado também sobre a questão da pureza, né? Da nossa vida sexual. Então, o que acontece? Eu percebi que as pessoas não compreendem alguns conceitos, então por isso eu decidi fazer esse vídeo aqui sobre confissão e arrependimento, né? Ontem eu fiz uma introdução, falei sobre humilhação, né? Falei sobre Deus habitar num alto e sublime trono, mas ele também habita num coração quebrantado e contrito. Não tem como Deus agir na nossa vida se nós temos um coração arrogante e orgulhoso. Então, o Senhor precisa de um coração contrito para ele habitar, né? Um coração arrependido, um coração quebrantado, né? Então eu falei sobre isso ontem, falei sobre, né, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então existem condições para Deus sarar. Por que muitos casamentos terminam em divórcio? Porque não fizeram o processo correto para Deus sarar, né? Não fizeram, né? Abandonaram a humildade, abandonaram o quebrantamento, né? E não se renderam aos princípios de Deus. Tiago, no capítulo 4, no versículo 10, diz assim: humilhem-se perante o Senhor e Ele os exaltará. Tá? Esse humilhe-se perante o Senhor humilhe-se diante da palavra, do princípio. Então eu estou ensinando aqui para vocês princípios da palavra, que se você se render a esse princípio, você vai colher um resultado. Entende? Então você precisa se render àquele princípio, se render ao Senhor, à palavra do Senhor. Entende? Então, hoje eu vou estar falando sobre a questão da confissão. O que é confissão? Tá? Eu estou baseando o assunto aqui nesse livro aqui, Pastoreamento Inteligente, do pastor Cote,
da editora Jocum, lá de Almirante Tamandaré. O pastor Cote, ele é assim uma sumidade nesse assunto de restauração familiar e libertação. Ele tem um ministério aí de mais de 30 anos tratando com isso, um homem com muita experiência, então todo o material dele é baseado na vida dele com Deus e nas experiências que ele foi adquirindo durante esse tempo. Então é um material que eu indico porque realmente abençoou a minha vida. Tem livro de tudo que é tipo que você imaginar, de assuntos que você imaginar. Esse aqui, vamos dizer que é um pouco de todos os livros que ele tem. É um pouco de todos os livros, tá nesse aqui. Tá? Um material muito interessante. E aqui a gente está falando sobre acertar o alvo. O que fazer para acertar o alvo? Então, eu falei sobre a humilhação, que é o primeiro passo. Confissão. O que é confissão? Olha só. É o processo de expor a Deus. Olha só. A pessoa, às vezes, ela peca, ela fala assim, eu tenho que pedir perdão só para Deus. Mas você é casado e você cometeu um pecado fora do casamento. Entende? Então aí você fala assim, eu já pedi perdão para Deus, não preciso confessar para o meu cônjuge. Precisa sim, olha só. É o processo de expor a Deus, expondo também a outra pessoa que se faz necessário ou necessários pecados, culpas e vergonhas de forma pessoal ou intercessória. O que acontece quando você confessa um erro seu, um pecado seu a pessoa do seu vínculo de relacionamento, seu cônjuge? Vamos supor que você pulou a cerca, O que acontece? Isso produz um impacto instantâneo. É nesse momento que a luz dissipa as trevas, que a verdade desfaz a mentira, que a chave do quebrantamento abre as prisões da alma, que os anjos golpeiam os demônios e que a cruz triunfa sobre as maldições, comunicando os milagres de Deus e purificando toda a atmosfera espiritual. Tiago capítulo 5, versículo 16 diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Tá? A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, o que acontece? Quando você traz um negócio que estava escondido, que estava em trevas, e você traz para a luz esse pecado, algo que você fez, e você traz para a luz algo errado que você fez, uma traição, e você chega ao seu cônjuge e você confessa, o que acontece no mundo espiritual? Aqueles demônios que te escravizavam nessa área perdem a autoridade e o poder sobre você. E agora Cristo começa a ter poder sobre você. O Espírito Santo começa a ter poder sobre você. Entende? É como se... Eu vou dar um exemplo aqui. Quando você confessa, imagine uma casa toda suja, cheia de mosca, tá? Toda suja, tudo sujo, cheio de lixo. Se você só pegar um inseticida e espirrar, só vai matar aquelas moscas, mas o lixo continua ali. Então vão vir outras moscas. Agora, se você tirar o lixo, as moscas vão embora. Entende? O que eu estou querendo dizer? Os demônios, eles agem na nossa vida quando existe lixo. O que é o lixo? É o pecado. Ou as feridas da nossa alma. Vamos supor também que você, quando era criança, você sofreu um abuso. E a pessoa que te abusou te ameaçou. Se você contar, eu te mato. Eu mato os seus pais. Eu vou falar que é mentira. Entende?
E aí você cala, e aí você desenvolve na sua vida um comportamento sexual pecaminoso, né? Aquilo te escraviza. E por que escraviza? Porque você ficou calado. E eu não estou te culpando, entende? Foi um mecanismo que o inimigo usou para te prender. A partir do momento que você fala, que você chega para alguém e você fala, como diz aqui em Tiago, você confessa a sua culpa, a sua ferida, a sua vergonha a alguém. Entendeu? Você é sarado. Entende? Quando você consegue falar, você começa a receber a cura de Deus. Quanto mais silêncio você mantém em relação aos seus pecados, mais os demônios te escravizam. Então não adianta expulsar o demônio, entende? Não adianta você chegar, sai demônio, ai, sai espírito de prostituição, sai espírito das trevas, dessa vida. Você pode fazer isso, o demônio vai sair, vai dar uma voltinha. Quando ele voltar, o coração da pessoa continua cheio de lixo, ela não se humilhou, ela não recebeu esse batismo de humildade, né? Ela não confessou, ela não se arrependeu. Então você só está gastando energia, entende? Expulsa o demônio dá uma volta e tal. Volta, a casa está vazia, aí ele traz mais 7, como diz a Escritura, pior do que ele. O estado dessa pessoa agora é pior do que o primeiro estágio. Então, é importante que você entenda o seguinte: confessar o que é confessar? Admitir, reconhecer uma falta, concordar, revelar, expor, falar, entendeu? É transformar isso em palavras, colocar para fora, dizer, olha, eu fiz isso. Eu estou aqui para te pedir perdão. Me perdoa, porque eu pequei contra você. Eu enganei você. Me perdoa. Né? Eu traí você. Eu fui falso, fui mentiroso. Entende? Então, quando você coloca para fora, quando você expõe a sua vergonha, porque junto com o pecado tem a vergonha, né? Você pensa, nossa, se eu confessar, o que vão pensar de mim, né? Você pensa, vou ser rejeitado mais uma vez, não importa. A pessoa pode te rejeitar ali por um breve momento, mas o Senhor, a partir desse momento, vai te aceitar. Então vamos supor que você está num relacionamento agora que a pessoa, você sabe que ela está te traindo, mas ela não confessa, ela não fala, né? É só realmente muita intercessão por essa vida, né? Você se colocar diante de Deus pedindo perdão a Deus pelos pecados dessa pessoa, para limpar essa atmosfera espiritual da vida dela, para que o Espírito Santo possa agir na vida dela. Porque se a pessoa não quiser, é muito difícil. Se a pessoa não decidir passar por esse processo de humilhação, né, você vai ser humilhado, você vai ser xingado muitas vezes, né, quando você confessar. Né? Vão pensar mal de você. Pode ser, pode. Mas pode ser também que quando você confessar, a pessoa vai ali ficar triste por um tempo, mas daí a pessoa vai refletir, não, mas teve pelo menos a coragem de me confessar. Né? Você vai compreender, não, teve a coragem de me confessar, né? Porque quer corrigir, porque quer melhorar. Entende? Então, sem esse processo, querido, da confissão, não tem como Deus agir, tá? Não tem como Deus agir. Olha só, confessar é expor espiritualmente o pecado à luz de Deus. É importante entender que o próprio Deus, ao julgar Lúcifer e os anjos que o seguiram na sua rebelião, os sentenciou a habitarem nas trevas, na escuridão. Jesus se refere a Satanás como sendo o príncipe das trevas. O que você tem que entender? Quando
Deus expulsou o inimigo do céu, Deus deu um campo de jurisdição para ele, de ação para ele. Você vai agir nas trevas. Ele foi expulso para as trevas. O pecado, ele é, vamos dizer assim, o simbolismo das trevas. Por quê? Porque geralmente quando você peca, você faz escondido, não é verdade? Você fez algo escondido, então você quer esconder aquilo, você não quer falar. Então, esse fato de esconder são as trevas. Né? Você tá em trevas, você está escondendo o seu erro, né, na escuridão. Né? E nessa escuridão quem habita é Satanás e os seus demônios. Então ali ele te acusa, ele prende a sua consciência, né? Ele enferma a sua alma, né? Você se torna uma pessoa doente de alma, né? Os seus relacionamentos, eles da mesma forma que eles começam, eles terminam com a mesma velocidade, né? Eles passam a ser relacionamentos descartáveis. Né? Por quê? Porque você está vivendo uma vida em trevas, uma vida em pecado, uma vida onde o seu coração não está exposto à luz de Deus, à luz da palavra. Então, não tem como, tá? Não tem como Deus tratar o coração de uma pessoa, tratar a vida de uma pessoa, tratar uma família, tratar um casamento, sem confissão. Não tem. Isso é todo o processo? Não. Porque tem gente que confessa, mas na maior cara de pau dando risada. Então isso não é não é uma confissão, vamos dizer assim, né? A confissão, segundo Deus, ela vai te trazer dor. Ela vai te trazer vergonha. Ela vai te trazer um pesar, né? E ela vai te conduzir para o arrependimento, né? Por exemplo, o meu pai, vou dar um exemplo. O meu pai, ele traía minha mãe e ele contou para ela muitas vezes que ele traía ela, mas ele contava assim como se não fosse nada, né? Uma vez ele até propôs para minha mãe de trazer a amante morar junto. Você vê o nível de prisão, né? Moral que ele vivia, né? A propor poligamia, né, para minha mãe. É claro que ela não aceitou. Então, se a pessoa não tiver a disposição de se arrepender, né, eu sempre digo assim, o pecado tem que doer. Se você está fazendo pecado, isso não dói em você, do mesmo jeito que você peca, você acorda, dorme e toca a vida sem sentir a dor pelo pecado, isso é um sinal de uma mente cauterizada. É um sinal de uma mente totalmente escravizada pelos demônios. Né? A pessoa está escravizada. Ela não está vivendo na verdade, ela está vivendo na mentira. Né? Porque quando a pessoa comete um pecado, isso dói nela, machuca ela, é porque ainda tem uma fagulha de consciência. Né? Agora, quando a pessoa faz o errado e mesmo assim ela acha que ele está certo, né? Até tem um texto eu acho que é Provérbios capítulo 30 ou 31, que diz assim: há uma geração que é pura aos seus olhos e contudo nunca foi purificada da sua imundícia. Ou seja, é aquela pessoa que se acha boa, mas ela está com a vida cheia de pecado, vive cometendo pecado, principalmente nessa área da sexualidade, né? Vive cometendo pecado, ela não se arrepende, ela não sente dor, e ela se acha justa. Ela se acha uma pessoa, né? Ela fala de Deus, ela vai na igreja, ela toma ceia, né? Ou toma hóstia, né? Enfim. Ela faz lá os rituais religiosos, mas ela não vive. Entende? Ela não vive.
ela nunca foi purificada da sua imundícia, né? Existem pecados na vida dela que ela cometeu que ela nunca confessou e que ela deve satisfação para alguém, sim, mas ela nunca confessou. Entende? Então pode passar 5 anos, 10 anos, 20 anos, a pessoa vai continuar escrava naquela área, os demônios vão continuar triunfando sobre a vida dela. Agora, a partir do momento que ela confessar, que ela tirar o lixo de dentro da casa dela, do coração dela, da mente dela, que ela falar, vamos dizer assim, que ela falar é como se ela estivesse lavando a casa, né? Jogando água, né? Abrindo a janela, jogando água, tirando o lixo para fora, né? E limpando a casa. Quando ela faz isso, ela vai avançar com Deus. Quando ela não faz isso, ela vai estar em trevas, escrava dos demônios. Escrava dos demônios. Tá? Então, e assim, querido, mas eu falo em línguas, eu até profetizo. Pode profetizar. Pode profetizar o que for. Está debaixo de um espírito de engano. Entendeu? Está debaixo de um espírito de engano. Então, tem que ter confissão, pessoal. Sem confissão, não tem como Deus agir na tua vida. Tá? Amanhã eu estarei fazendo um outro vídeo falando sobre arrependimento. Desculpa, o vídeo ficou um pouco longo, tá? Mas eu preciso, como eu falo sempre, eu preciso argumentar para você compreender, né? Porque a necessidade da pessoa confessar, né? Para que a pessoa receba a cura de Deus na vida dela. Tá bom? Então amanhã, sequência com o vídeo sobre o arrependimento. Tá bom? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.